Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Salles, esse é o canal Terra Bíblia, canal Espiritualidade Bíblica. Se você gosta dos conteúdos, deixa o seu likezinho e tchananã, tudo bem? Gente, finalmente eu vou fazer o vídeo sobre obesidade, né? A gente tá aqui na parte de desenvolvimento humano, na sériezinha Cuidando de Você, né? Porque Tia Lica gosta de fazer educação de saúde e a gente orar, né? Pra dar esse up. Pois bem, como eu falo de educação de saúde e saúde, a gente tá falando na psicossomática da obesidade, duas coisas. A gente sempre fala, não é pra gente ficar culpando, eu vou ter que tirar esse óculos, né? Reflete. A gente não tem que ficar culpando as pessoas pelas coisas que fez. Quando a gente fala alguma coisa, é uma questão de educação. Aquilo que já foi, gente, já foi. Tá? A gente tem como a gente fazer coisa a partir do momento presente com aquilo que existe. Agora, vamos supor que eu fale alguma coisa de questão de pai e mãe, é bom que educa pais e mães, futuros pais e mães para fazer diferente. Entendeu? Essa é a ideia. Então, assim, o que eu quero falar sobre obesidade? Há uma questão na amamentação do bebê. É. Assim, a gente ouve algumas indicações de pediatra, mas às vezes não é tão profundo o ensinamento a respeito da amamentação. A importância de se olhar nos olhos do bebê, criar uma conexão na hora da amamentação, para fazer uma conexão entre mãe e filho, né? Entre mãe e filho. Estar em silêncio, dar total atenção. Aquele momento é um momento sagrado mesmo, sabe? Por quê? O que é essa atitude na amamentação ajuda na construção do futuro da criança e do futuro adulto? Ele se torna uma criança mais segura, uma criança mais afetiva, uma criança que se sente mais aceita, uma criança que compreende o amor incondicional de alguma forma, entendeu? Então, essa conexão criada entre mães e filhos na amamentação é muito importante, de verdade. Então, o que acontece na questão da obesidade? De repente, estava lá assistindo uma televisão. Ai, gente, passou um bicho aqui. De repente, ficava assistindo televisão, ficava no telefone, ficava no celular, né? Ficava fazendo outras tarefas com a criança amamentando, ficava pela rua fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não dava aquele momento ali de conexão, né? De olhar nos olhos da criança, porque a criança, quando ela tá no peito, ela fica ali, ó, assim, parece que ela fica querendo criar essa conexão com a mãe, né? Então, ela espera o quê? Uma reciprocidade, o contato visual. A gente se conecta muito com as pessoas pelo contato visual. A vida inteira. Você vai olhar para um idoso, o olhar dele é o mesmo de quando ele era criança. Sabe? Então isso é muito forte, a conexão dos olhos. Os olhos são as janelas da alma, né? Por onde a gente cria muitas conexões. Então, é muito importante esse momento. Então, se acontecer alguma coisa nessa etapa da amamentação, a criança fica um pouco mais carente. Afetivamente, ela fica mais carente um pouco. E ela também fica um pouco insegura, um pouco com medo, achando que ela precisa fazer muitas coisas para ser amada. Ela começa a achar que ela precisa fazer muito para ser amada, que ela precisa obedecer tudo, que ela precisa ser aquela criança reprimida um pouco, né? Então ela desconta no docinho, ela desconta na comida, ela começa a descontar, é um tipo de ansiedade, desenvolve uma ansiedade porque não tem aquela tranquilidade dessa conexão, né? É uma insegurança. Então acaba acontecendo isso, né? Isso vai até os 4 anos de idade, mesmo que acabou a fase da amamentação, tudo, você já começa a perceber uma diferençazinha nessa questão da obesidade. E aí, quando a criança vai crescendo, vai se tornando adulto, a gente sabe que há a obesidade patológica, o que seria a obesidade patológica? Quando a pessoa faz os examezinhos de rotina, que eu sempre indico para vocês fazerem com o clínico, e vai lá, gente, meu cabelo tá ó, e vai lá e detecta que tem colesterol, tem triglicéridos, diabetes, questões de pressão, então quer dizer, aquela obesidade já fazendo mal para a pessoa, não é uma questão de estética. Porém, por mais que não tenha uma questão de saúde,
né, seria só uma questão de peso, né, tem que ver se não vai desenvolver nenhum tipo de doença que seja consequência, como problemas na coluna, das articulações, artrose, né, pelo desgaste, por causa do peso que está carregando no corpo. Né? Então tem que ver aquela questão de saúde geral. De saúde geral. Tudo bem. E o que que... Tá, agora eu sei. E daí? Né? A gente também sabe que isso tem muito a ver com engolir sapo. Por ficar tentando agradar os outros, sabe? Faz aquelas coisas para agradar os outros, para ser aceito, para ser reconhecido. Porque tem um pouco dessa deficiência. A gente consegue trabalhar isso em terapia, tá bom? Principalmente, eu gosto muito nessa questão da obesidade, dos florais, tá? Terapias com florais e meditação, porque aí ajuda na meditação a questão da ansiedade, né? De estar no momento presente, fazer uma alimentação consciente e também os florais ele ajuda nessa questão da mudança, nessa questão de não precisar mais tanto dessa aceitação externa, de compreender algumas coisas internas. Os florais ajudam muito, tá? Geralmente, em 3 meses, você já começa a ter algo bem sólido com os florais. E é óbvio, gente, procurar assistência junto. Eu já indiquei aqui num vídeo, eu vou só comentar, depois vocês procurem. Procura na internet o site Vida Funcional. Tá? É um programa de dieta funcional, é um programa de reeducação alimentar e tem exercícios funcionais que você faz com o peso do próprio corpo, porque quando a gente começa a entrar num processo de emagrecimento, né? O que trava o emagrecimento? É sentimento de punição, autopunição, autoculpa, muito sentimento de culpa. Então, se não trabalha a questão da culpa, você pode fazer dieta, pode fazer um monte de coisa, você não emagrece. Tá? Então tem que tratar as duas coisas. Aí, dentro desse programa, Vida Funcional, tem exercícios funcionais, porque você tem que cuidar para que antes, junto com esse emagrecimento, o seu fortalecimento físico, tá? E tem a psicóloga da nutrição. Eu fiz esse programa, eu perdi 30 quilos, eu não engordei mais, né? Eu tinha problemas com isso também, já estava começando com triglicérides alto, colesterol alto e tudo mais. Desculpa, gente. Colesterol alto e tudo mais, tá? Tava começando a ter alguns problemas assim. Fora o problema na coluna, né, que eu já tinha por causa de pegar peso no hospital. E artrose de joelho, tudo tava bem lascada mesmo, sabe? Com bastante restrição. E quando eu perdi esses 30 quilos, nossa, né? Além de eu ter recebido uma cura por oração, né, das artroses do joelho e do quadril, minha qualidade de vida mudou, meu sono mudou, tudo mudou pra mim. E eu fiz esse programa. E quem mais me ajudou, além de eu ter mudado minha dieta, minha alimentação, foi a psicóloga da nutrição, tá? Então eu indico. É a esposa do ator Márcio Garcia. Ele faz a parte de exercício, a esposa dele faz a dieta. Durante o período, os alimentos são acessíveis, não tem nada de dieta complicada, né? Eu fiz isso com muito pouco dinheiro e tinha o apoio da psicóloga. Então eu indico eles. E quem tem vontade de fazer terapia floral, quem tem vontade de fazer outro tipo de terapia, vocês podem contar com a tia, tá? E eu quero fazer uma oração a respeito disso, sabe? Porque a palavra diz que Deus nos perdoa por tudo. A gente não tem que carregar a culpa. Entende? Porque isso que a gente começa a fazer, a partir do momento que a gente não se sente culpado, que a gente não fica se punindo através de alimento, e punição eu enfrentei qualquer tipo de desafio, aquilo foi muito difícil pra mim, eu vou lá, vou comer pra me compensar, depois eu me sinto culpado que eu comi, que é um ciclo, né? Então eu tô me auto-punindo com o próprio alimento, algo que é pra ser maravilhoso pra minha vida, pra nutrir o meu corpo, pra trazer saúde pra mim, eu acabo usando como uma válvula de escape e autopunição. Então, esse tipo de cuidado tem a ver com amor próprio, e o amor próprio tem a ver com auto-perdão. Então, a palavra fala, né? Confessai, confessa, fala, tem necessidade de falar, né? Faz uma terapia, fala, né? E vamos fazer uma oração.
que fala, né, vamos orar, porque isso é uma recomendação bíblica que traz cura, tá? Então, às vezes, se a coisa estava meio complicada, traz cura. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por essa orientação. Obrigado por nos ensinar acerca da nossa saúde mental, emocional, física, né? Que o Senhor nos educa, o Senhor nos ensina coisas maravilhosas através da ciência e através da oração. Eu apresento a vida de todos aqueles que estão querendo começar uma mudança, né? Para cuidar mais de si, para poder cuidar do seu corpo, para ter mais qualidade de vida. É um desafio, é um passo muito difícil, né? Mas não há impossíveis. Com o Senhor não há impossíveis. Né? Quando a gente dá um passo de fé rumo àquilo que a gente deseja para a nossa vida com a nossa consciência, já sabendo aquilo que acontece, a gente se sente compreendido, acolhido, e isso ajuda no nosso processo. Então que o Senhor possa tocar no dia de hoje todos aqueles que têm vontade de fazer um tratamento, que têm vontade de fazer essa transformação, que seja efetiva, né? Que venha de dentro para fora essas transformações, que o Senhor possa tocar na vida dessas pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém.